Fala, meu aluno! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, meu amigo! Por favor, acompanhe a leitura comigo deste primeiro item que resolveremos do vestibular do segundo de 2013. Vamos lá! Julgue o item. Em uma amostra de urina com pH igual a 5, na temperatura em que a constante de autoprotólise da água é 10 a menos 14, a concentração de íons H3 ou mais é 100 vezes superior à de íons OH-. Pronto, amigão! Feita então a leitura deste item de número 9. Olha as principais informações que ele coloca pra gente. Ele fala que a gente tem uma amostra de urina qualquer em que o seu pH vale exatamente 5. Pedrinho, você gosta de ficar metendo bedelho nas outras matérias, não é? Pois é, galera, aplicação muito bacana aqui do nosso logaritmo. Ele fala que a constante de autoprotólise da água é de 10 a menos 14. Ou seja, ele está garantindo que o Kw equivale a 10 a menos 14, tudo bem? Para valer aquela reação do pH mais o pOH sempre valendo 14. Com isso, ele fala o seguinte, que a concentração de H3O+, é 100 vezes superior à dos íons OH-. Pera aí, nós sabemos então uma coisa em relação a esses camaradinhas. Nós sabemos que o pH, nós podemos calculá-lo como? Como menos o logaritmo da concentração de H+. Mas, Pedrinho, aqui ele está falando de H3O+, é a mesma coisa, amigão. Esse camarada H3O+, ele é a mesma coisa que o H+, que a gente trabalha aqui, ó. Eles fazem referência ao mesmo elemento. Aqui está, menos o logaritmo da concentração de H+, isso daqui na base 10, tudo bem? Além disso, o que a gente vai ter? Que o pH mais o pOH, obrigatoriamente isso aqui tem que dar quanto? 14. Aqui, ó. Então, essas são as principais relações que você precisa para resolver as questões envolvendo a ideia de pH e pOH. Lembrando que essa relação que temos para o pH vale também para o pOH. Tudo bem? Ela também vai ser válida para o pOH. Então, aqui está. Beleza, bacana. Então, se a gente tem que o pH vale 5, o que a gente pode falar então do pOH? Nós podemos então falar que o pOH é o camarada que falta para completarmos o quê? 14 unidades. O 5 para chegar ao 14, falta quanto para a gente? Exatamente 9. Com isso, a gente consegue o quê? Encontrar as concentrações de cada um desses camaradas utilizando essas relações que aparecem aqui para a gente. Com isso, então, teremos o seguinte, que menos o logaritmo da concentração de H+, isso daqui na base 10, tem que dar obrigatoriamente o 5, que ele colocou aqui para a gente. Agora, o que a gente pode fazer? Multiplicamos por menos 1, e já aproveitamos e fazemos o quê? A regra da bundinha. Com isso, nós teremos o quê? Que essa concentração de H+, ela vai ser igual a 10 elevado a menos 5 mol por litro. Aqui está. Então, essa daqui é a nossa concentração de H+. Essa daqui é a nossa concentração de H+. Agora, o que a gente pode fazer? Podemos calcular a nossa concentração de OH-. Eu não sei se você percebeu, mas quando a gente fez essa regra do logaritmo que aparece aqui pra gente, que vale tanto para o pH quanto para o pOH, o nosso expoente 5, ele só apareceu aqui, olha, na base 10, e além disso ele apareceu negativo. Podemos fazer a mesma coisa em relação ao pOH. Com isso, eu vou colocar então essa informação aqui. Aliás, já podemos colocar aqui diretamente. Então, como a gente tem que o pOH também é igual a menos o logaritmo da concentração de OH-, isso daqui na base 10, vale essa relação também para o pOH? Como a gente tem isso daqui, então, qual a única diferença? É que nós teremos, em vez do expoente 5, teremos um expoente 9. Com isso, então, a nossa concentração de OH- equivale a 10 elevado a menos 9 mol por litro.
Beleza, então temos agora a concentração de OH-. Olha que bacana. Temos a concentração de OH-. Aqui está. Mas espera aí, aqui a nossa ideia é saber quantas vezes a concentração de H+ é superior à concentração de OH-. Para termos esse resultado, basta a gente fazer a divisão desse camarada de cima por esse camarada de baixo. Então, ao realizar a divisão da concentração de H+ pela concentração de OH-, nós obteremos quantas vezes esse camarada de cima é superior em relação ao camarada de baixo. E essa divisão ela vai equivaler ao quê? Vai equivaler ao 10 a menos 5 dividido pelo 10 a menos 9. Amigão, o que a gente tem aqui? Divisão de potência de mesma base. Conservamos a base e subtraímos os expoentes. Menos 5 menos menos 9, menos com menos dá mais. Então, 9 tiramos 5, vai sobrar para a gente 10 elevado a 4. Amigão, 10 elevado a 4, diferente do que o item coloca para a gente, não equivale a 100, mas equivale a 10.000 vezes maior. 10.000 vezes maior. Olha só o tanto que é ignorante quando a gente tem um pH valendo 5. A gente tem aqui uma diferença de 4 unidades de um para o outro. Isso vai produzir na nossa base 10 uma diferença de 10 elevado a 4, correspondendo o quê? A 10.000 vezes o valor. Como ele falou para a gente que é 100 vezes superior, o item estará o quê? Errado, falso, incorreto, mentiroso, falou besteira. Beleza, amigo? Então, para exercícios de pH e pOH, o essencial é você lembrar dessas três relações aqui. Que o pH é menos o logaritmo da concentração de OH+, o pOH é menos o logaritmo da concentração de OH-, e a soma desses camaradas sempre vai dar 14, quando o kW equivale a 10 a menos 14, o kW da água. Beleza, amigo? Ficamos por aqui, eu te aguardo na próxima questão. Até mais!